Oi, gente, eu sou o Neto. E eu sou Larissa. E esse é o Só Se For a Dois. Bom, a gente veio hoje aqui conversar com vocês para poder explicar um pouco essa nossa situação de estar aqui em Caicó e ter falado para vocês que primeiramente ia para Bananeiras. Então nós viemos hoje aqui, eu e Larissa, para poder explicar um pouco como é que está funcionando essa nossa vida Matar a curiosidade, louca, né? que a gente sabe que teve um monte de gente que ficou curioso, não entendeu nada, porque no primeiro vlog a gente tava procurando casa em Bananeiras e no segundo vlog a gente já tinha se mudado pra Caicó, então a gente vai contar um pouquinho disso aí pra vocês. Então, pode começar. Antes de mais nada, você já sabe, né? O comando de sempre é aquele bem gostoso. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixa o seu joinha. Deixe agora, pra você não esquecer no final. Comente aí se você tiver mais curiosidade no final da nossa história. Conte aí o que é que você achou dessa nossa saga, porque vai ser uma saga. Então fica até o final pra você entender. E aí, você quer que eu comece a contar? Pode começar, que você começa e termina mesmo. É porque ele fica falando que eu falo muito, né? E eu disse, então só você que vai falar nesse vídeo. Eu vou passar aqui assim, ó. Vai lá. Seguinte, uma coisa importante pra vocês saberem é que eu sou aqui de Caicó. Caicó é uma cidade no interior do Rio Grande do Norte. Eu sou daqui, mas eu saí aos 17 anos para fazer faculdade fora e, enfim, como eu sou formada em engenharia, a vida foi me levando para longe. Neta de Fortaleza, mas a gente já tinha morado aqui em Caicó em 2018 e 2019, num período em que eu saí do meu trabalho. Foi bem no começo assim do nosso namoro, foi quando a gente ficou noivo, não foi, amor? Foi. Em 2018 eu passei no processo seletivo aqui em Caicó, na Universidade Federal daqui e me mudei para cá. Passei quase 2 anos morando aqui. Foi, amor? Quase 2 anos? 2 anos, que coincidiu com a época que eu saí do meu trabalho. A gente morava em Mossoró, lembra que eu disse que a gente tinha uma relação com Mossoró? Eu morava em Mossoró, aliás, que eu trabalhava lá. E nessa época eu saí do meu trabalho para estudar para concurso, então coincidiu com o tempo que eu estava estudando para concurso. Exato. E aí, passados esses 2 anos... A gente gostava muito de morar aqui. Isso, uma cidade tranquila, um pouco bem diferente do que eu vivia em Fortaleza, né? Uma cidade maior, uma cidade mais perigosa e assim, eu sempre tive muito medo e achei muito agradável aqui em Caicó, né? Mais tranquilo, onde Só é quente. Mas eu tive a oportunidade de fazer coisas que em Fortaleza eu não tinha coragem de fazer, como andar de bicicleta, correr, andar na rua tranquilo, sem estar se preocupando, né? Então, esses quase meus 2 anos morando aqui, 2018, eu gostei muito, né? Então a gente... Você viu que ia falar na velocidade 2 vezes, esqueceu? Não, tá bom. Então, enfim, como a gente gostou muito de morar aqui, a gente sempre teve essa expectativa de um dia voltar pra cá. A gente tem um terreno, num condomínio muito legal que a gente pretende construir no futuro, onde a gente quer, né, construir nossa família, fixar nossas raízes. Mas a vida tava levando a gente pra longe. Quando terminou o contrato de Neto aqui em Caicó, ele foi trabalhar lá em Mossoró, em outra universidade, e por isso a gente se mudou pra lá. Ficamos os 2 anos de pandemia lá, porque ninguém sabia se a gente soubesse que ia passar os 2 anos trabalhando remoto, a gente já tinha vindo pra cá, né? Mas ninguém sabia como ia ser. Então a gente ficou esses 2 anos lá e depois de 1 ano morando em Mossoró, eu fui nomeada no concurso, que é onde eu trabalho hoje, lá em Bananeiras. E era por isso que a gente ia se mudar pra Bananeiras. Quando, agora em dezembro, terminava o contrato de Neto lá, porque é um contrato temporário. E como estava voltando o trabalho presencial lá onde eu trabalho, né? A gente viu a necessidade de ir morar lá em Bananeiras, apesar de que a gente não queria muito, mas assim, era onde estava o meu trabalho e como tinha acabado o contrato de Neto, era lógica, né? A gente se mudar para lá. Então a gente começou a se mobilizar para isso, para ir para lá. Só que a gente teve as primeiras vezes que a gente foi lá, a primeira vez a gente foi a passeio, numa cidade linda, histórica, serra. Uma delícia, a gente gostou muito, mas a gente começou a fazer algumas constatações que fizeram a gente ficar receoso de morar lá, né, amor? Na verdade, a gente ficou bem empolgado porque o clima lá é diferente, tanto de Mossoró como de Caicó. O clima lá é um clima bem mais agradável, a gente que gosta de frio, né? Então era uma possibilidade diferente que a gente tinha para poder viver, né? Então
O que nos atraiu bastante foi a questão do clima, né? O clima lá fica em torno de 20, 22 graus à noite, e aí isso pegou bastante a gente. E no começo a gente ficou até muito empolgado, né? Ficamos muito empolgados e aí, como a Larissa falou, esse primeiro momento a gente foi mais a passeio para conhecer a cidade, e depois, quando foi aproximando essa data de retorno presencial de Larissa, a gente começou a ir para Bananeiras na perspectiva de encontrar uma casa para morar, né? E aí nos deparamos com uma situação que a gente não previa, né? Que é a questão de altos aluguéis, por Bananeiras ser uma cidade turística, o custo de vida lá é muito alto, né? Então a gente não tinha pensado nisso, né? Além de ter muita especulação imobiliária, né, que os aluguéis estão lá em cima, as casas que você acha para alugar são casas muito antigas, que afeta, né, na qualidade de vida da gente. Ainda teve um outro ponto que deixou a gente meio assim, que somos empreendedores, né? Quem tá com a gente há mais um tempo sabe. E quando você tá numa cidade muito pequena, porque apesar de Caicó ser uma cidade pequena, não é tão pequena assim. Mas quando você vai para um lugar muito pequeno, isso Mas quando você vai para um lugar muito pequeno, isso limita muito a sua atuação. Apesar da gente empreender na internet, das nossas perspectivas de negócio sempre serem no digital, né? Esse é o nosso meio de trabalho, é o que a gente quer para a nossa vida. Mas assim, você perde o acesso a algumas coisas que são importantes. E além disso, como hoje a gente ainda precisa ter um trabalho formal, vamos dizer assim, né? Que é o que sustenta a construção do nosso sonho empreendedor, enfim. Lá também não tinha muitas oportunidades para neto. Então, quando a gente pensava assim, ok, a gente pode abrir um negócio físico aqui para ir tocando, não víamos muitas oportunidades. Não tem universidade, porque neto é professor, né? Então, assim, tudo isso pesou muito e a gente começou a buscar alternativas para não precisar ir para lá. E também entra a questão da distância, né? Sim. Bananeiras fica bem mais distante, em outro estado, e aí ficaria tanto mais longe da minha família, que mora em Fortaleza, como da família de Larissa, que mora aqui em Caicó. Então, só para vocês terem uma noção, para eu poder me deslocar de Bananeiras para Fortaleza, eu teria que passar um dia todinho viajando, né? Então eu perderia um dia para ir, perderia um dia para voltar, e demoraria muito mais fazer esse percurso, né? Não existia a possibilidade da gente passar um fim de semana em Fortaleza com os pais de neto. E para aqui, para Caicó, a logística, apesar de ser mais perto, a logística também é muito ruim, não tem ônibus, por se tratar de uma cidade menor, né? Então a gente começou a buscar possibilidades. Como eu sou servidora federal, existe uma possibilidade de transferência, eu vou falar de uma forma muito simples, não vou entrar no concursês, enfim, nos termos públicos não. Mas existem possibilidades de transferência entre órgãos públicos. Eu trabalho numa universidade lá, e aqui em Caicó e na região de Seridó, e enfim, aqui no estado, tem universidades, tem institutos federais para onde eu posso pedir uma transferência, né? E bem nessa época surgiu uma possibilidade de mudar para uma cidade, de transferir meu trabalho para uma cidade aqui bem pertinho. E aí a gente agarrou essa oportunidade com unhas e dentes. E aí a gente racionalizou muito. Foi tudo ali naquela semana, entre o primeiro vlog e o segundo vlog. A gente racionalizou muito e entendeu que se nosso desejo e as nossas expectativas e o que a gente vinha buscando para a nossa vida era para cá, não adiantava a gente fazer um investimento muito alto, porque até a nossa mudança era uma fortuna para lá por causa da distância. Pagar um aluguel muito acima do que o nosso poder aquisitivo permitiria pagar com conforto, né? Assim, sem comprometer uma parcela muito grande da nossa renda, sabendo que em breve a gente estava trabalhando para que em breve a gente conseguisse vir para cá. Então eu disse no dia que a gente resolveu alugar essa casa aqui que a gente está morando, que a gente estava dando um passo de fé. Porque eu sou uma pessoa, nós dois somos pessoas muito controladoras, assim. A gente quer fazer as coisas com a certeza, não sei o que, com tudo certinho. E naquele momento a gente não tinha certeza nenhuma, a gente tinha perspectivas. E a gente deu esse passo de fé e veio pra cá, né?
Mas aí, como quem já vem acompanhando a gente aí sabe que nada é fácil pra gente, né? Nada cai do céu, assim, tão fácil. E aí esse processo que Larissa está falando teve uns probleminhas e tudo, atrasou e teve a possibilidade de não dar certo, e até esse momento agora a gente não sabe ainda, não deu certo. Mas, em paralelo, a gente está buscando outros caminhos, está vendo outras possibilidades que possivelmente dê certo. E a gente tem quase que 100% de certeza que ela vai conseguir essa transferência para cá, não exatamente para Caicó, mas para uma cidade mais próxima. Né? Então, a ideia é essa. E assim, sempre quando a gente morou fora de Caicó, a gente já chegou a pensar em ir para Fortaleza também. Eu estou adiantando isso porque eu vou dar uma explicação aqui. Mas existe uma dificuldade quando você mora numa cidade que nem é a cidade de um, nem é a cidade de outro, que é que a gente precisa se dividir para encontrar as famílias. Então imagine só, a gente ia estar num lugar que não tinha logística nem pra gente ir para Fortaleza, nem pra gente vir para Caicó. E as poucas oportunidades que a gente ia ter de ver as nossas famílias seria nos feriados, e ainda assim a gente ia ter que se dividir. Vir uma vez para cá e uma vez para Fortaleza. Então isso pesou muito na nossa decisão, inclusive, de querer morar em um dos dois lugares. E se o feriado fosse um feriado prolongado, né? Exatamente. Porque se fosse um feriado aí de 3 dias, o momento que a gente iria ficar com a família seria só um, porque é um dia para ir, um dia para voltar e um dia para poder Exatamente. Então, assim, a gente, por que Caicó e não Fortaleza, né? Exatamente pela qualidade de vida, assim. É diferente da grande maioria das pessoas, porque quem é do interior sempre está tentando ir para uma cidade maior. Em geral, as pessoas preferem cidades maiores, a gente não. A gente se identifica muito mais com a tranquilidade. Não estou dizendo que aqui é o lugar mais seguro do mundo, não, mas assim, nem se compara a uma capital. E apesar de ser uma cidade pequena, a gente tem acesso às coisas que a gente gosta aqui. Não é uma cidade que não tem nada, sabe? Então, estar aqui também possibilita nesse sentido, que a gente está perto da minha família e sempre que a gente tem uma oportunidade de visitar, a gente vai visitar a família de Neto. Não precisa ainda se dividir para isso, né? E família é um valor muito importante pra gente. Quando a gente começou tudo bem que isso aqui é um outro assunto, se vocês quiserem, vocês botem aí que a gente fala um pouco mais sobre isso. Mas uma coisa que nos aproximou muito no começo do relacionamento foi essa questão da proximidade com as famílias, né? Eu sou muito próximo à minha família, aos meus pais. Larissa também é muito próxima à família dela. E isso fez com que a gente ficasse mais forte, né? E as prioridades da gente é a família, né? Exatamente. E aí, por conta da distância, a gente quis priorizar isso, né? Tentar se aproximar mais e não ir para Bananeiras ficar tão distante. Então, basicamente, a história é essa. Vocês veem que é uma saga assim, difícil. Ainda não está resolvida a nossa situação, mas a gente continua aqui firme no nosso passo de fé. Porque apesar das coisas não costumarem vir de mão beijada pra gente, mas nós temos muita fé em Deus e Deus sempre é muito presente, sabe? Inclusive, a casa ainda não está 100% terminada, né? No sentido, não é nem terminada, é arrumada, organizada. A gente ainda tem caixas aqui no escritório, ainda tem muita coisa para arrumar. E aí, aos poucos, a gente vai fazendo isso. É muito cansativo esse processo, né? A gente tem que... mesmo nos planejando muito, sempre vai aparecendo uma coisa que não estava dentro do orçamento, e assim a gente vai levando os dias, trabalhando, tentando gerar conteúdo aqui para vocês. E espero que vocês estejam gostando. Aproveitar aqui a oportunidade também para agradecer aos 32 inscritos que tem até agora no canal. E quem estiver assistindo no futuro vão ter mais. Exatamente, isso aqui serve também como um arquivo, né? Sim. E aí, tanto agradecer aos 32 inscritos, como a galera que vem aí assistindo, comentando, os amigos, a família que estão dando maior apoio. E eu também
me encontrei aqui, tô até me achando um blogueiro agora. Então, aproveitar o espaço para poder agradecer essa galera e a galera que vai vir aí mais para frente também. E assim, é uma saga mesmo, não é brincadeira não. As coisas não, como eu tava dizendo, as coisas não são fáceis, mas a jornada a dois, ela se torna muito mais gostosa e muito mais agradável. E foi isso que motivou a gente a começar a documentar. Porque muito mais do que a produção de conteúdo em si, isso aqui é um espaço onde a gente vem documentando essa jornada, que é uma delícia juntas, que apesar de não ser fácil, é uma delícia. E se você quiser também acompanhar a gente mais de pertinho, você pode seguir a gente lá no Instagram, eu vou deixar aqui os nossos perfis, os nossos arrobas. No Instagram a comunicação é mais próxima, porque a gente não precisa de tanta montação, vamos dizer assim, para gravar. E aí você pode acompanhar a gente no dia a dia. E aproveitar, só pra gente poder encerrar e eu ir merendar, que eu tô morrendo de fome, a gente vai deixar aqui só uma foto acho que uns 2 dias que a gente chegou e recebemos uma surpresa, a gente não estava esperando, uns amigos que vieram aqui trazer um bolinho e dar as boas-vindas pra gente na chegada aqui em Caicó. Valeu, galera! Eu quero só falar mais uma coisa, posso? Fala, você nem gosta de falar. Isso também é uma coisa muito especial pra gente aqui. Como a gente sempre foi muito andarilho, acabou que a gente não conseguiu fazer uma rede de amizades muito extensa. Eu sou uma pessoa de poucos amigos, Neto é uma pessoa de poucos amigos, e a gente sempre andando, acaba que a gente se sente muito só, né? Em Mossoró a gente passou uma época de pandemia, a gente tinha um casal de amigos queridos, mas era cada um na sua casa, né? E outra coisa que deixou a gente muito feliz aqui é saber que a gente tá vindo para um lugar onde a gente tem amigos que nos apoiam, que nos acolhem, com quem a gente pode contar. Isso é muito especial e a gente fica muito grata. E é isso, tá bom? Porque esse também é disso que eu falo muito, mas se eu deixar também ele fica aqui pra sempre. Então, só lembrando o comando que se você não tiver feito isso lá no começo, você se inscreva no canal se ainda não for inscrito, deixe seu joinha, é muito importante, incentiva a gente a continuar fazendo isso aqui. Compartilhe esse vídeo com casais de amigos que você sabe que vão amar dividir essa jornada com a gente e com gente solteira também que pode gostar. E é isso, a gente vai ficar muito feliz de documentar e de dividir tudo isso com vocês. Muito obrigada, um beijo enorme e até a próxima. Valeu, tchau!